Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre radiografia panorâmica. Então a radiografia panorâmica ela é importantíssima, né, dentro da realidade odontológica. É a técnica extraoral mais solicitada, eu digo que ela é o bombril, 1001 utilidades, a queridinha da odontologia, certo? Então nessa aula de hoje a gente vai conhecer os aspectos dessa técnica e discutir um pouquinho também sobre a anatomia própria dessa imagem. Esse termo, panorâmica, né, ele já existe associado a outras situações, não necessariamente a nossa imagem, né? Então, se a gente for pegar a raiz dessa palavra, ela é formada por dois termos gregos, onde pan significa total, e a gente está vivendo um período que até empregamos essa palavra pandemia, né, uma epidemia de características globais totais, né? E orama, né? Panorama é visão. Então, seria uma visão total, se a gente fosse traduzir ao pé da letra essa palavra grega aí para a nossa realidade portuguesa, certo? Então, vamos pensar numa metáfora, né? O nosso planeta. O planeta Terra, ele é circular. Na verdade, os planetas todos, né, Luana? Eita. Então, o planeta Terra, ele é uma esfera, um círculo, que é tridimensional. A gente tem, né, um volume aí. E aí, né, nessa representação que a gente tem do planeta Terra, o globo terrestre, a gente pode ir rodando ali o globo terrestre e observando país a país, né, de cada vez. Essa é uma das formas que a gente tem de observar esse corpo tridimensional, o nosso planeta. Mas o nosso planeta pode ser representado de diversas formas. E uma outra forma bastante comum da gente observar os países, os oceanos, é o mapa-mundi, né? E o que é um mapa-mundi? É uma representação plana, bidimensional, com altura e com comprimento daquela esfera que a gente acabou de ver do globo terrestre. Estão representadas as mesmas estruturas, né? Os mesmos continentes, os mesmos mares, os mesmos oceanos, mas de uma forma achatada, plana. Então, é como se eu pegasse aquela esfera, partisse, né, no meio, atrás dela, e esticasse ela todinha. Bom, a gente pode levar essa ideia para o nosso corpo humano, né? E a nossa radiografia panorâmica seria como se eu fizesse isso aqui no nosso paciente. Eu pegasse no fundo da cabeça dele, fizesse uma incisão vertical e esticasse o rosto dele para ver ele em um único plano bidimensional, tá? Só da gente observar essa imagem, a gente já sabe que algumas estruturas aí do meu paciente estão num formato, numa posição que não correspondem com o meu paciente fechadinho, né, com a cabeça dele toda circular, como a gente sabe que é em vivo, tá? Então, essa é uma particularidade muito forte da radiografia panorâmica. Nem tudo que a gente vê é real, então ela prega algumas peças na nossa visão, tá? E a gente precisa ter sempre isso em mente quando está observando esse tipo de imagem. Essa é uma radiografia panorâmica. Eu imagino que a altura dessa, talvez vocês já devam ter visto essa radiografia, né, em algum artigo, em algum livro, ou até mesmo muitos de vocês já podem ter realizado esse tipo de radiografia, principalmente quem já passou por tratamento ortodôntico, tá? Alguns de vocês já viu esse tipo de imagem? Pronto. Camila, dá uma olhadinha se não é sua conexão, porque o pessoal tá ouvindo, não tá, gente? De repente o meu áudio para você tá desligado, viu, Camila? Pronto. Dá uma olhadinha aí e aumenta o volume. Certo? Então, essa é a radiografia panorâmica. O que é que tem de interessante nesse tipo de imagem? Além da gente ver as arcadas, os dentes do meu paciente, nosso objeto de estudo, tá? A panorâmica é bidimensional e a periapical também. Todas as radiografias que a gente estuda, todas as radiografias são bidimensionais. Os exames tridimensionais são a tomografia e a ressonância magnética, a ultrassom também, certo? Então, todas as imagens que você vê plana são bidimensionais, comprimento e largura. Então, o que é que a gente tem de interessante, né? Temos os dentes. Os dentes são o nosso objeto primordial de estudo, mas os dentes não estão soltos.
eles estão inseridos em algum lugar, né? Então, a gente também tem o compromisso de estudar esses órgãos anexos aonde os nossos dentes, né, estão inseridos. Então, a gente tem várias estruturas anatômicas que vamos conhecer, né, durante a avaliação desse tipo de imagem também. Interessante, né, que de posse dessa imagem, algumas especialidades médicas julgam essa imagem interessante para suas avaliações também, então principalmente otorrinos, tá? Às vezes a gente pega a solicitação que não foi encaminhada por dentista, mas foi um otorrino. É uma imagem maravilhosa para ver seio maxilar. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Ok? Bom, vantagens dessa técnica. Algumas eu já falei. Então, a gente tem uma ampla visibilidade, né? Não apenas dos dentes. Então, ao invés da gente fazer 14 radiografias para obter todos os dentes, né, como eu faria na técnica periapical, em uma imagem só, em uma incidência só, em uma exposição radiográfica única, eu tenho todos os ossos, todos os dentes, perdão, da boca do meu paciente. Isso é muito interessante, isso amplia a nossa visibilidade, tá? Também vários ossos, né, da face do nosso paciente, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Bom, eu falei da ampliação, mas a gente tem uma dose de radiação reduzida. Se a gente compara a dose desse exame com a das 14 radiografias periapicais, vocês acreditam que é menor? Sim, é menor. E por quê? A explicação está no filme. Vocês lembram que na aula de filme a gente falou de filmes que utilizam ecrãs, né, as placas intensificadoras, e esses filmes são geralmente os filmes extra-orais, tá? Então, esses filmes, eles são sensibilizados diretamente pela luz e não diretamente pela radiação, tá? E isso torna aquele filme mais rápido, cristalzão, bem grandão, tá? Então, a panorâmica, ela tem uma dose reduzida quando a gente compara com uma periapical de boca completa, tá? É um exame que ele tem uma sobreposição reduzida de estruturas, e a gente vai explicar por que a panorâmica consegue reduzir um pouco a sobreposição de estruturas anatômicas. Isso facilita a nossa interpretação. É um exame que quem já fez sabe. Ele é um desconforto mínimo, né? Ao contrário da periapical, que você tem que colocar filme, saquinho, posicionador, tudo dentro da boca, e às vezes ainda mete um dedo na boca, toda aquela confusão. Aqui não. O que vai dentro da boca do paciente é uma coisinha bem discreta, tá? E então, é muito mais aceito pelo paciente, né? Bem mais confortável esse tipo de exame. É um exame que também tem um controle de infecção muito mais simples, porque é a única parte que vai em contato com as mucosas, com a saliva do paciente, né? É muito fácil da gente proteger e descartar essa proteção de um paciente para o outro. Então, é muito mais fácil do que toda a proteção que a gente precisa fazer quando trata da radiografia intraoral. É um exame também bastante indicado com pacientes que estão ali com dificuldade de abertura de boca, né, aquele processo que a gente falou do trismo. Então, um paciente num pós-operatório, né, um paciente que sofreu um trauma, que às vezes está com um grau de abertura de boca bem pequeno, ele consegue realizar uma panorâmica, né, de maneira mais confortável do que uma intraoral. É um exame que também é muito fácil da gente explicar para o paciente e ele compreender a dinâmica do exame, tá? E o equipamento também é muito fácil de ser operado, tá? Então, os técnicos, os tecnólogos que vão trabalhar com esses equipamentos, que esses equipamentos são equipamentos, né, de grande porte, equipamentos extraorais, de base fixa no chão, lembram? E esses equipamentos estão em clínicas de radiologia, não estão num consultório odontológico, né, pelo próprio porte, pelo próprio preço do equipamento. Então, quem opera esses equipamentos, né, são os técnicos e tecnólogos. Vamos falar agora de indicação. Vocês sabem que eu amo indicações, né? O que é indicações é para que serve aquele exame. Então, cada exame tem as suas particularidades, tem as suas indicações. Vai servir para umas coisas e não vai servir para outras. Lá no comecinho eu falei que a panorâmica era o quê? Um bombril. Eu vou falar várias coisas aqui. E quando vocês forem estudar, vocês ainda vão encontrar muitas outras coisas, porque ele serve para muita coisa, certo? Então, por isso que ele é um exame tão popular dentro da odontologia. Então, é um exame que, muitas vezes, né, após uma avaliação clínica, os profissionais podem solicitar para fazer uma avaliação inicial de um paciente, para observar melhor como estão os tecidos, né,
ósseos do paciente, né? Um paciente ali adolescente, para ver a questão dos terceiros molares, aqui a gente tem os sisos deles, tá? Então, é um exame bastante utilizado com essa finalidade também de uma avaliação inicial. Lembrando, sempre depois de um exame clínico anamnésico, tá? Nenhuma radiografia é feita antes de você conhecer, né, clinicamente o seu paciente. Avaliação do desenvolvimento dentário. Então, pacientes que estão ali, ó, na fase de dentição mista, a gente vai observar como anda a formação dos permanentes, como anda a esfoliação dos tecidos, muitas vezes um mau posicionamento, né, está impedindo que a cronologia de erupção siga, né, coerentemente, então a gente precisa entender isso, como é que está dentro do osso e, em alguns casos, intervir para modificar esse posicionamento, né, a ortodontia que trabalha com essa área. E aí as radiografias é que mostram, porque a gente não tem como ver dentro do osso, a não ser que a gente abra o paciente. E eu já disse, né, que abrir o paciente não é uma coisa muito indicada, assim, só para saber o que está acontecendo. Então, a radiografia nos permite essa possibilidade, tá? Então, aqui a gente tem, ó, dentes descidos, aqui a gente tem permanente, tá? Um caninozinho aqui também, outro descido. Então, a gente avalia bastante com esse tipo de imagem também. A avaliação do suporte ósseo periodontal, a gente viu, né, a crista óssea, né, o osso medular, lá nas radiografias periapicais, e aqui a gente também pode observar na panorâmica. Não é o exame mais indicado para essa finalidade, principalmente quando a perda óssea periodontal é discreta. Aí, realmente, é melhor nem que você faça uma periapical de boca completa. Por quê? Porque a acurácia, né, o nível de detalhe da periapical é muito maior. Então, né, a panorâmica ela indica que tem uma perda óssea, quando a perda óssea geralmente já está maior, né, do que a gente gostaria, vamos dizer assim. Então, é uma avaliação, né, mas não é a preferida dos periodontistas, não, tá? Planejamento cirúrgico. Então, o paciente vai passar por uma exodontia de qualquer unidade ou até mesmo de terceiros molares, né? E os profissionais podem solicitar essa imagem para observar. Olha aqui que interessante, né? Esse paciente já foi, né? Fez uma extração aqui e a raiz mesial foi embora, a coroa também, mas a raiz distal ficou ali, né? Alojada, ficou ali sepultada e, obviamente, a gente não pode deixar isso. Então, a radiografia foi feita para visualizar essa unidade e também para visualizar os terceiros molares. Então, em uma só imagem, eu tenho uma avaliação de várias situações clínicas que o profissional vai resolver, ao invés de estar repetindo várias radiografias periapicais, porque aqui seria pelo menos umas 5, né? 4, uma para cada molar, e para fazer o terceiro molar desse aqui, não ia pegar o primeiro completamente, com certeza, com o filme. E aí, então, por isso, pelo menos 5 radiografias. E aqui a panorâmica já mata, certo? Preservação pós-cirúrgica. Então, o paciente fez uma cirurgia e a gente quer acompanhar como é que anda a resposta óssea, né? A neoformação, a integralidade daqueles ossos, né? Isso acontece muito após uma cirurgia planejada, seja ela ortognática, ou até mesmo após, né, o reparo de um trauma, tá? Então, aqui a gente tem um paciente que na região anterior, né, tá com 2 barras metálicas e a gente observa. Existe ainda uma linha de fratura óssea, mas já em processo médio de consolidação. Aqui no côndilo esquerdo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso para vocês, tá? A gente tem também uma barra metálica com parafusos, então ele também sofreu um trauma aqui. Mas no côndilo direito, e tudo isso a gente vai falar daqui a pouco na parte de anatomia, ele teve uma fratura que ainda não foi reduzida, tá? Então, essa imagem mostra aí, né, um outro tratamento que esse paciente vai precisar fazer, uma outra intervenção cirúrgica. A avaliação de condições patológicas, lesões de várias naturezas, e aí na disciplina de diagnóstico vocês vão explorar bastante essa questão. E lembrem-se, né, a gente fala de anatomia muito, porque quando aparecer algo que foge ao padrão anatômico, a gente tem que identificar se é uma variação ou se é uma patologia. E esse caso aqui a gente tem uma patologia, né? Então, temos um terceiro molar inferior, incluso o lado direito, e existe um cisto, né, de grandes dimensões aí associados a esse dente. Então, extrair esse dente passa pela remoção da lesão cística também, tá? Então,
Então, lá em diagnóstico, vocês vão explorar essa característica, essa utilidade da radiografia panorâmica. Lembram que eu falei que alguns médicos solicitam a radiografia panorâmica? Não é comum a especialidade deles. Então, muitos passam pela faculdade sem saber da existência de uma panorâmica. Ela é essencialmente odontológica. Mas os otorrinos, quando veem essa imagem, eles ficam maravilhados, porque é muito mais interessante para eles avaliar esse tipo de imagem do que a técnica que na medicina geralmente eles usam, né, que é uma frontal. Então, essa imagem aqui mostra os 6 maxilares numa disposição muito interessante, né, para ver algumas alterações. A gente pode ver sinusite, a gente pode ver alterações como essas aqui, que são cistos, né, cistos mucosos. Não é nada de grave, tá? Mas os otorrinos podem se utilizar desse tipo de imagem, é bem interessante para eles. Outra situação em seio maxilar, tá? Isso aqui foi da gente. Não foi um otorrino que pediu, ou pode ter sido até um otorrino, mas nesse caso nem foi. O que aconteceu aqui? Esse paciente, né, ele teve uma extração aqui do primeiro molar superior e no momento após essa extração ele foi realizar um implante nessa região e no preparo do sítio para receber um implante com essa peça aqui, que é uma peça cirúrgica, né, uma broca cirúrgica, algum acidente aconteceu e essa broca desprendeu da peça reta do profissional e foi parar dentro do seio maxilar, certo? Então, a radiografia panorâmica foi utilizada aí para verificar essa situação. Não foi a única imagem feita, mas a outra imagem feita vocês vão conhecer na semana que vem, que é a teleradiografia, certo? A avaliação da ATM, articulação temporomandibular. Bem interessante também a gente dar uma visãozinha geral, né, da nossa região côndilo, né, osso temporal. Então, aqui do lado esquerdo do paciente é aparentemente, né, uma situação de normalidade, mas o lado direito, já comparando com o lado esquerdo, eu vejo que tem alguma coisa diferente. Então, todo o lado direito está aumentado, desde o ramo até o côndilo, tá? É uma hiperplasia de mandíbula nesse paciente. Então, algumas alterações aí esse paciente vai ter na sua fisiologia, né? E a imagem panorâmica nos auxilia a essa observação também, certo? Não é a melhor imagem de todas para se observar isso. Existem outras imagens, outras técnicas que a gente prefere. Mas para uma avaliação inicial, né, de entender o nosso paciente, ela serve, né, ela se presta bem, ok? Eu falei para vocês que eu ia falar várias indicações, eu falei bastante, e quando vocês forem estudar, tem muitas outras. Aquele livro que eu passei para vocês tem tem muitas imagens panorâmicas, muitas indicações também. Deixa eu ver aqui. Ok, Andressa, depois no particular a gente conversa sobre esse assunto, certo? Que é uma indicação profissional, a gente conversa. No finalzinho da aula a gente trata disso. Vamos lá. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse aparelho. O aparelho para panorâmica. Ele é um aparelho próprio para isso, certo? Tem vários componentes básicos que vocês já conheceram na aula de aparelhos, mas o formato, a disposição é um pouco diferente. Então, vamos entender um pouquinho aqui o que acontece. O cabeçote de raio-x, então, aonde a minha radiação vai ser emitida, é essa parte aqui. Não tem aquele formato cilíndrico, né, que a gente está acostumado a ver lá no cilindro localizador do meu intraoral. Então, a radiação passa por aqui, tá? Bem por essa parte aqui. E existe no lado contrário, tá, um conjunto, né, de uma placa metálica que limita a radiação, né, e o chassi. O chassi porta-filme, lembram que a gente falou sobre ele? É a caixa que eu coloco o meu filme extraoral. Aqui esse equipamento está levantado, quando o equipamento é colocado para funcionar, esse conjunto aqui abaixa e fica na mesma direção da radiação. Tem algumas fotos mais para frente, tá? A gente tem um dispositivo para posicionar o paciente que a gente chama de cefalostato. É muito importante que o paciente permaneça imóvel durante todo o disparo, tá?
E para isso a gente posiciona a cabeça do meu paciente. Tem um apoio para o queixo, né? Um apoio para os dentes, um apoio para a testa, para a parte do osso frontal, para a lateral, para que evite o máximo a movimentação do paciente durante a aquisição desse tipo de imagem, certo? Então, aqui o cabeçote, aqui o conjunto, ó, chassi placa metálica, olha ele aqui, né? O chassi todo fechadinho. A placa metálica tem uma forma bem fininha, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. A parte de posicionamento do meu paciente. E, por fim, o controle de comando, né? Esse comando é onde a gente vai selecionar os fatores, ó, lembram da aula de fatores, né? Adequados para cada paciente, para cada porte de paciente, né? E para a técnica que a gente está usando, ok? Então, aqui que a gente faz o disparo. Esse controle, né? Muitas vezes está instalado já do lado de fora da sala, ou então tem um fiozinho e a gente leva ele para o lado de fora, como vocês bem sabem. É um exame que demora um pouco mais do que o tempo de um exame intraoral, mas nos equipamentos mais modernos, né, pode variar entre 10 e até 15 segundos, tá? Então, é rápido, é considerado rápido, mas um pouco mais longo do que se a gente compara o tempo, né, que a gente demora ali para fazer uma periapical, ok? Aqui, ó, um paciente posicionado no equipamento, tá? Apoio de queixo, apoio aqui para os lados da cabeça. Olha aqui a fonte de radiação. Do outro lado, esse equipamento aqui é o equipamento digital. A gente vai ter aula de digital mais para frente. A gente não utiliza filme, né? Quando a gente utiliza um equipamento digital, a gente tem um sensor, mas o diagrama, né? A técnica é basicamente a mesma. Nos equipamentos mais modernos, a gente tem também luzes de orientação que mostram sobre a face do nosso paciente o plano sagital mediano, o plano de Camper, uma linha cortando os caninos, tudo isso para facilitar o posicionamento da cabeça do paciente durante o exame. Seria ótimo se a gente tivesse isso na intraoral também, né? E aí a gente facilitaria ainda mais os nossos posicionamentos. Mas na extraoral a gente consegue ter essa situação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o formato do feixe. Vocês lembram que no meu equipamento intraoral, quem dá o formato do meu feixe é o diafragma de chumbo. Vocês lembram desse slide, né? Do cachorrinho. Então, ele dá o tamanho e o formato do meu feixe. E nesses equipamentos, o formato é circular, como a gente está vendo aqui, como a gente, né, já conheceu lá na aula de fatores, também já falou sobre isso, a colimação do meu equipamento. Mas no meu equipamento panorâmico, o feixe não sai com esse formato. Na panorâmica, o feixe sai com um formato fino, que a gente chama de um formato em leque, certo? Então, por isso que na saída do meu equipamento vai ter, né, esse colimador, esse diafragma de chumbo, dando essa conformação aí também. Muitas vezes nos equipamentos antigos a gente via isso. Nos equipamentos mais novos eles já botam embutidos atrás do plastiquinho assim para ficar um negócio mais, um design mais bonito, certo? Mas essa peça tá lá, sendo, né, dentro do meu equipamento. E aí o formato lembra um leque bem fino, tá? Que a gente vai ver. Qual é o interessante e a particularidade sobre esse exame? O equipamento panorâmico, ele se mexe durante o exame do meu paciente, tá? Então, ele tem, a partir do centro da cabeça do meu paciente, é como se eu tivesse um centro de rotação, em torno do qual o meu equipamento vai girar. Tanto a fonte de raio-x, quanto, né, a região que concentra o meu filme, né, a placa metálica mais o chassi, vão girar, né, de forma complementar, tá? Então, isso é muito interessante. É por isso que o exame demora um pouquinho mais, né, gente? Porque ele precisa girar, varrer o meu paciente, dar uma volta no meu paciente para formar a imagem, né, ali aquela imagem, a disposição da imagem bem plana que a gente já viu, certo? Nesse equipamento, tá? Uma outra coisa interessante que a gente tem que notar é que a gente tem uma angulação horizontal dinâmica. O que é que isso significa, né? Vocês lembram lá na intraoral?
Angulação horizontal a partir do plano sagital mediano, 90 graus para a direita ou 90 graus para a esquerda, né? Só que esse equipamento aqui, ele gira. Então, essa angulação horizontal, ela vai mudando à medida que ele vai girando, concordo? Então, por isso, a gente diz que a angulação horizontal ela é dinâmica, ela não fica fixa. Ela é dinâmica ao longo dos 360 graus ao redor da cabeça do meu paciente. Já a angulação vertical, ela é fixa. Depende do equipamento. Alguns vão falar 4 ou 10 graus negativos. Ela vem, ó, levemente de baixo para cima, certo? Esse negativo do mesmo modo que a gente pensava lá, né, para a intrabucal, para as periapicais de mandíbula, né, angulação negativa. Mas aqui, a angulação negativa pega toda a face, não apenas a mandíbula e também a maxila do meu paciente. Compreenderam direitinho aí essas particularidades desse equipamento? Beleza. Sim, Ingrid, perfeito. Gente, Ingrid perguntou, os cristais serem maiores interferem no detalhe? Interfere negativamente, né, Ingrid? Então, essa técnica, ela é excelente para a gente observar o geral, mas uma carizinha pequenininha, um cálculozinho pequenininho, aquela coisa detalhada, a gente peca nessa técnica. Então, quando eu quero detalhe, eu, ó, pulo para uma intraoral, certo? Beleza, perfeita a sua colocação, tá? Outra situação que eu falei lá nas vantagens desse exame. Lembram que eu falei que é um exame que ele tira um pouco a sobreposição, tá? E isso é por conta do modo como esse equipamento é colocado para se mexer, né? Então, o pessoal, na hora que foi desenvolver esse equipamento, teve uma sacada muito inteligente. Eles pensaram assim, bom, a boca do meu paciente são 2 arcos, né? 2 arcos em forma de ferradura, como a gente está vendo aqui a mandíbulazinha representada. Mas a maxila também. Eu queria, isso foi o cara, né? Eu queria representar melhor uma zona curva que englobasse bem a minha região de interesse. Porque eu sou dentista, eu quero ver melhor o quê? Os dentes. E aí eles fizeram cálculos, né? E vários movimentos físicos, né? Para embasar a movimentação desse equipamento. Então, é tudo muito planejado, muito estudado, tá? De modo que eles conseguiram fazer com que o equipamento registrasse melhor a parte mais central desse arco aqui, ó, que eles chamam de plano de corte. Em alguns livros, vocês podem encontrar o termo plano focal ou camada de imagem. Então, a imagem panorâmica, ela pega basicamente tudo que tiver dentro dessa ferradura aqui. E dentro dessa ferradura, ainda melhor, ela pega essa parte mais central, que eles chamam também de zona de nitidez. E olha quem é que está exatamente na parte central. Os meus dentes. Então, isso deixa, né, o dentista mais satisfeito com os resultados que ele vai enxergar, tá? E o que acontece com as coisas que estão à frente dessa ferradura ou atrás dessa ferradura? Elas ficam como se fossem apagadas, borradas. Então, diversas estruturas anatômicas não vão aparecer na panorâmica. Vou mostrar para vocês. A gente não vê, sabe que osso? Os ossos nasais. Esse que forma, né, a nossa parte mais superior do nariz. Por quê? Porque ele está à frente do plano de corte. A gente não vê, sabe, outro osso? O occipital. Os parietais lá atrás. Por quê? Porque eles estão muito atrás do plano de corte. Então, tudo fica mais borrado. Esse princípio do apagamento ou borramento de imagem evoluiu com os anos e foi o que se desenvolveu a formar a tomografia computadorizada. Então, a tomografia computadorizada é uma evolução, né, do exame panorâmico. Bem melhor, graças a Deus, né? Mas a panorâmica já foi um avanço bem interessante para a gente, certo? Então, esse plano de corte, né, nos faz com que a parte dos dentes, né, fique mais evidente, né? A imagem dele fique mais nítida do que as partes, né, fora dessa zona da ferradura aí, certo? Mas, professor, e como é que o equipamento sabe
que existe dente, que existe essa zona de nitidez, esse plano central, ele é tão inteligente assim? Ele é quase muito inteligente mesmo. Mas a gente precisa posicionar bem o nosso paciente. Vocês lembram que quando eu mostrei o equipamento, tinha o posicionamento, né, da cabeça, né, ditado pelo cefalostato. E tinha, né, uma pecinha que eu falei até quando eu falei do controle de infecção, que é uma pecinha que vai dentro da boca do meu paciente. O formato pode mudar de equipamento para equipamento, certo? Nesse livro aqui, eles utilizaram esse formato. Então, essa peça, esse bloco de mordida, tá? Ou batente de mordida, ele tem um vincozinho, uma reentrância, para a gente encaixar exatamente nas bordas dos meus incisivos inferiores e superiores. Desse modo, quando a gente encaixa os meus incisivos nesse vinco do bloco de mordida, a minha panorâmica vai englobar muito bem, vai colocar esses dentes exatamente posicionados no plano central ou na zona de nitidez. E aí eu tenho uma representação do formato dessas estruturas anatômicas, né? Com um formato basicamente igual ao que eu encontraria no paciente. Então, esse aqui não é um paciente de verdade, né? Eles fizeram um teste, colaram um anel metálico aqui, para a gente ver que quando o paciente está bem posicionado, a imagem da esfera metálica está proporcional, né? Está com formato coerente. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que acontece quando um paciente está mal posicionado com relação a esse plano central. Olha aqui o que é que eles fizeram de teste. Eles colocaram, por exemplo, um paciente que na hora de fazer o exame abriu um pouco a boca e chegou um pouco o rosto para frente. Então ele saiu da posição que iria gerar um bom alinhamento no plano central. E olha como é que ficou a imagem. Essa imagem não está coerente com o clínico, né? Com o real do meu paciente. Então, quando as estruturas anatômicas do meu paciente estão na frente do plano de corte, a dimensão horizontal daquelas estruturas fica diminuída, ou seja, elas ficam estreitas. Olha como os dentes ficaram espremidos aqui. Então, isso vai interferir em como o profissional interpreta aquela região. Imagina se tivesse uma lesão, ao invés de tivesse essa bolinha esférica, né? Imagina se no real tem uma lesão aí nesse paciente. Aí o paciente está mal posicionado, tem uma lesão nos dentes anteriores. E aí, na hora de fazer a panorâmica, a lesão parece mais estreita do que ela realmente é. É mentira. Então, isso vai interferir no planejamento da lesão. Então, é muito também importante que o paciente, né, fique no posicionamento adequado para essa técnica. E aqui a gente tem o cefalostato, a gente tem as luzes de orientação, né, para guiar o nosso posicionamento. Então, sempre de olho no paciente para ver se ele não se mexeu, certo? E o contrário, professora? E se o paciente chegar para trás? Então, o paciente largou, chegou para trás, as estruturas foram posteriormente posicionadas em relação ao plano de corte. Aí acontece o contrário, né? Vocês bem sabem. A dimensão horizontal fica aumentada, ou seja, a largura dele, ó, estica. Então, aí, ao invés de achar que a lesão está com tamanho X, a lesão está esticada. 2x. Poxa, olha que trabalho o profissional, né? Que problema para o profissional. Porque ele não tem uma correspondência do que é real com o que a imagem demonstra, tá? Então, a imagem vai iludi-lo. Isso não é interessante, a gente precisa de uma correspondência. Vocês conseguiram entender essa questão do plano de corte, a validade disso, a importância disso, né, para o posicionamento e para a avaliação do paciente? Massa, vamos lá. Bom, receptores de imagem, aonde a minha imagem vai ser demonstrada. Então, uma das formas vocês já conhecem, né? Então, a gente tem a possibilidade de utilizar as imagens convencionais. O que são imagens convencionais? Utilizando filme. O filme extrabucal, né? Então, o filme extrabucal, que ele tem um formato retangular. O tamanho adulto é 15 centímetros de altura por 30 de largura. Temos a possibilidade do pediátrico também. Lembram, né? Os filmes extraorais vêm em caixas com várias unidades. Esse aqui, ó, tem 100 unidades, certo? E aí, a gente vai lá numa câmara escura, protegida, colocar o filme, ó, dentro do meu chassi.
tá? E no meu chassi eu tenho dos dois lados os ecrãs ou placas intensificadoras, tudo isso vocês já conheceram na aula de filmes também. E aqui, quando a radiação bate nessa placa branca, forma a luz, e a luz é que sensibiliza o filme que está aqui dentro protegidinho, certo? Então, essa é a forma convencional de receptor de imagem que a gente utiliza, certo? Olha aqui uma placa intensificadora, né, com um filme não exposto, e ó, ela sendo fechada para vocês verem, tá? Então, é uma caixa mesmo, é como se fosse uma caixa. Eu até acho que mencionei na aula de filmes, né, que o pessoal comumente antes falava assim, vou bater uma chapa do pulmão, né? E esse termo, né, essa palavra chapa, esse apelido para o exame radiográfico, veio muito dos ecrãs, né? Veio muito, perdão, dos chassis, né? Que são placas, chapas. Então, por isso que o pessoal nos hospitais costumavam usar essa linguagem coloquial, né? Vocês não vão usar, pelo amor de Deus. Mas a gente evoluiu, né? E a grande maioria das clínicas hoje em dia utiliza o sistema digital. A gente não vai ter filme, não vai ter processadora, não vai ter solução. Ó que maravilha! A gente vai ter tudo isso conectado, né? Um sensor conectado a um computador e a imagem formada lá na tela do meu computador, certo? Então, a gente vai ter aula de digital mais para frente também, para compreender todas essas possibilidades. Temos vários tipos de tecnologias digitais. Aqui é uma leitora laser, né? Outro tipo de tecnologia que envia a imagem para o computador, né? De forma muito mais rápida, né? E preserva muito mais também o paciente com relação aos efeitos da radiação, tá? Bom, vamos ver aqui a técnica, certo? Um dia, quem sabe, né, Bruna? A gente chega lá. Vamos ver aqui um pouquinho a técnica, tá? Então, antes dessa técnica começar, como a intraoral também, a gente tem algumas orientações, né, que a gente dá para o nosso paciente. Então, pedir para o paciente remover objetos metálicos que ele tenha na região de cabeça e pescoço, na região dentro da boca. Então, aqui, ó, uma prótese, né? Aqui, óculos, brinco, presilha, certo? Tudo isso. Aqui é interessante tirar colar, tá? Brinco pequeno também, que na intraoral não atrapalha tanto, mas aqui atrapalha. Piercing é um grande problema. Se o paciente conseguir tirar, é maravilhoso. Só um momentinho, gente, que eu vou precisar responder uma coisa aqui no particular para uma aluna. Só um momentinho. Desculpem. Bom, remover os objetos metálicos, certo? É interessante principalmente quando a gente está diante de um paciente pediátrico, tá? Ou um paciente que teve pouco acesso a exame, né? A médicos durante a vida, para que a gente demonstre, né, o movimento do aparelho para o paciente não se assustar, né, no momento da realização. Então, a gente pode ligar o aparelho sem paciente nenhum e deixar o paciente, né, explicar ao paciente através da janela, né, através da janela plumbífera, para que ele observe e ele não tome susto durante o exame, tá? Principalmente criança ou às vezes pacientes especiais, a gente pode ter esse cuidado de demonstrar o movimento do equipamento. Acho interessante, certo? Também, né, orientar o paciente que não tente acompanhar o movimento do aparelho com os olhos. Isso é muito complicado, até em criança, porque às vezes, pela curiosidade, quando o equipamento vai girar na frente dela, ela sem querer gira um pouco a cabeça também. Então, em algumas situações até, como a gente sabe que alguns pacientes podem ser mais susceptíveis, a gente pode pedir para o paciente fazer o exame de olho fechado, para não correr esse risco, certo?
E aí, vamos posicionar o nosso paciente. Olha que bonitinho aqui, o paciente posicionado no cefalostato e as luzes, ó, plano sagital mediano, plano de Camper, linha do canino também, linha interpupilar também, tá? Então, assim fica maravilhoso, né? Plano sagital mediano, paralelo ao plano vertical, cabeça reta. Plano de Camper, paralelo ao chão. Então, eu consigo ver se a luz está inclinada ou não está, né? Bem interessante esse equipamento com essas possibilidades de luzes. Às vezes a luz é assim branquinha, às vezes é vermelhinha, às vezes é verdinha. Depende de cada equipamento, tá? É bem interessante mesmo esse equipamento. Uma coisa também que a gente sempre fala para o paciente, né? Encosta a língua no céu da boca. Aqui tá palato, mas para o paciente, coitado, ele nem sabe que ele tem um palato, né? Língua no céu da boca, dona fulana, e o lábio fechado, fazendo bico, tá? É muito importante também esse posicionamento da língua e dos lábios ao redor do meu batentezinho, do meu blocozinho de mordida. Vamos lá, vamos encaixar os incisivos, né, inferiores e superiores, no sulco do meu bloco de mordida, porque para poder ele alinhar todo mundo no plano de corte do meu equipamento, e aí a arcada sair bem representada. Peraí, Gabriela tá entrando aqui. Vamos lá. O paciente deve ficar posicionado no equipamento, né? A grande maioria dos equipamentos hoje o paciente vai em pé, alguns mais antigos o paciente ia sentado. O paciente sempre com a coluna o mais ereta possível, né? E o pescoço também bem esticado. Então, esse paciente aqui, ó, corcunda, 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 não tá adequado, tá? E olha aqui um paciente posicionado, eu levantei aqui a parte do chassi com o filme só para vocês observarem. Paciente usando o colete, tá? Segurando aqui, tem apoios para as mãos. Olha aqui, olha as linhas de posicionamento, certo? Que legal. O bloco de mordida com um saquinho, pode ser um saquinho de geladinho, que a gente usa para cada um dos pacientes, tá? O filme posicionado aqui de um lado, o cefalostato ali nas laterais da cabeça. Então, o paciente aqui, ele não pode nem chegar a cabeça para frente, nem girar para o lado, né? A não ser que ele seja muito teimoso, muito forte. Mas isso aqui estabiliza bastante os movimentos, certo? E aí, eu disparo a minha radiação. Olha a radiação que vem de baixo para cima, tá? Então, o interessante dessa técnica, a radiação, ela passa por baixo de um lado para formar a imagem do outro lado. Então, aqui ela está passando por baixo do lado esquerdo do meu paciente e vai sair pelo lado direito. Então, nesse momento, quando ela está do lado esquerdo, ela vai formar o lado direito do meu paciente. E assim ela vai girando e formando parte a parte, expondo parte a parte o meu filme. Vocês notaram alguma coisa de diferente nesse colete que o paciente está vestindo aqui? Tem alguma coisa diferente para o colete que a gente viu lá na clínica no dia da simulação? Ele tá sem o protetor de tireoide. Exatamente, não vi quem foi que falou, mas exatamente. O paciente não está usando o protetor de tireoide. O protetor de tireoide não dá para ser usado nessa técnica panorâmica. Por quê? Justamente porque se o protetor de tireoide estivesse em posição, o feixe de radiação ia ficar barrado pelo protetor de tireoide. Porque o feixe passa por baixo, ou seja, ele passa pelo pescoço, né, do paciente para expor o outro lado da face. Então, se ele usasse o colete, o protetor de tireoide, o protetor ia sair na imagem. Isso não é adequado. Então, essa é uma das técnicas que a gente não pode utilizar, o protetor de tireoide. Isso já deu muito babado, muito pano para manga, tá? E a Associação Brasileira de Radiologia, a ABRO, tem algumas normativas, algumas portarias, até para esclarecer o paciente, né, dessa situação, porque muitos podem dizer que a clínica não botou e tal, não sei o que, minha tireoide está sendo exposta. E aí a gente esclarece, temos essas portarias falando, né, que o nível de radiação é muito baixo, que a chance de causar algum dano à tireoide é muito pequena, né, e que
é prerrogativa desse exame. A técnica funciona dessa maneira. Então, a gente não tem como colocar o protetor de tireoide e ter uma imagem panorâmica, tá? Então, parabéns aí. Eu não sei se foi Lucas, que na hora eu não vi o nome aqui de quem falou, mas foi alguém. Foi Lucas. Pronto. Parabéns aí, Lucas, que fez uma observação aí certeira. Olha aqui, ó. Equipamento tá aqui do lado direito do meu paciente, certo? E aqui tá o filme. Então, o lado esquerdo foi atingido e está representando. Aí o equipamento vai, ó, bonitinho, girando. E à medida que o equipamento vai girando, a imagem vai sendo formada até o equipamento chegar do outro lado da face do paciente. É muito interessante, principalmente quando a gente está numa imagem digital, porque a gente consegue ver na tela do computador a imagem sendo formada parte a parte. É muito, muito, muito legal mesmo, certo? Observar a dinâmica da técnica panorâmica. Bom, eu falei de vantagem, eu falei de indicação, mas é óbvio que essa técnica não é 100% maravilhosa o tempo todo, né? Então, ela tem algumas desvantagens, ela tem algumas limitações também, claro, que dificultam, né, a observação ou que fazem a gente solicitar outras técnicas, tá? Uma das desvantagens, a gente até já falou um pouco sobre ele também. A gente tem uma baixa definição das estruturas, o nível de detalhe. Então, olha aqui, do lado direito, a gente tem o pedaço da panorâmica representando aquela estrutura anatômica do mesmo paciente, tá? O mesmo paciente. E do lado esquerdo, a periapical. Aqui na região inferior, a mesma coisa. O trecho da panorâmica e a periapical. Vocês conseguem observar que o nível de detalhe está bem diferente, certo? Então, olha como essa imagem aqui parece um pouco mais borrada, né? Mal definida mesmo. E quando a gente vai para uma periapical, né? A possibilidade dos detalhes, a gente ganha bastante. Então, esse é o primeiro ponto. Panorâmica não é para ver detalhe. Panorâmica é para ampliar a nossa visão da face do paciente. Se eu quero detalhe, eu identifico aonde eu quero detalhe na visão da panorâmica e vou fazer uma intraoral, seja ela uma periapical, seja ela uma interproximal. Perfeito, Gabriela, certo? A gente pode observar a perda óssea muito melhor numa periapical, com certeza, tá? Com certeza. Outra situação que ainda não tinha falado. A panorâmica, ela amplia bastante. A periapical também amplia, mas a panorâmica, ela sofre uma ampliação ou uma magnificação bem forte. De quanto, Pro? Em torno de 20 a 30% de aumento. Não dá para dizer exatamente, porque cada lugar dela sofre um aumento diferente. Depende da calibração do equipamento, então tem variáveis atuando aí. Então, o que é que isso significa? Se eu preciso medir, e o pessoal de implante, né, faz muitas medidas, né, para planejar os implantes do paciente. Se eu preciso medir em uma panorâmica, eu vou encontrar uma medida maior do que o real, porque essa imagem está ampliada. Então, isso pode ser muito crítico se o paciente, né, necessitar de uma acurácia muito forte das medidas. Então, por exemplo, vamos tomar aqui essa imagem, por exemplo. Aqui ele mediu a altura óssea, ele poderia botar um implante aqui entre esse molarzinho e esse premolar, né? E aí ele está medindo aqui 1 milímetro, 10 milímetros, né? Deixa eu ver, 10 milímetros de altura aqui, certo? Então, na imagem, na radiografia, ele acha 10 milímetros. Quando ele for para o seu paciente, na verdade, o paciente tem 7 milímetros. Tem 30% de diferença a menos. Olha que isso pode ter um impacto muito forte. São 3 milímetros de diferença. Em alguns planejamentos, isso é um absurdo de grande. Então, precisa atentar para essa situação. Então, isso fez com que hoje a panorâmica para planejamento de implante ela é completamente desinteressante, certo? O ideal é a gente buscar um exame que tenha uma acurácia dimensional melhor. Nesse caso, a tomografia, certo? É um exame que também tem o que a gente chama de distorção geométrica. Vocês lembram daquela foto que eu botei do rapaz lá no começo da aula, o rapaz com óculos, que eu cortei a cabeça do rapaz e estiquei?
A mandíbula do paciente é plana? É um osso chato, plano? Não, né? A mandíbula é um osso curvo, a maxila também é curva. Mas olha o que acontece na panorâmica. Quando eu vejo essa imagem aqui, não parece que a mandíbula é achatada? Então, a gente tem uma distorção de forma das estruturas anatômicas. O formato que a panorâmica mostra de muitas estruturas anatômicas não é o formato real delas no meu paciente. Então, a gente precisa estudar essa anatomia e se familiarizar com ela, para não cometer nenhum equívoco, tá? Sobreposição das faces proximais do dente. Vocês lembram de sobreposição? A gente falou de sobreposição lá na aula de erros. Quando a gente erra a angulação horizontal ou vertical, eu tenho sobreposição de faces. E aí, quem lembra? Teve até exercício semana passada. Pronto. Então, quando a gente erra a angulação horizontal, as faces proximais ficam sobrepostas. E isso dificulta, por exemplo, a avaliação de uma restauração, de uma cárie, tá? Então, é muito importante que essas faces estejam dissociadas. Mas, na panorâmica, nem sempre isso acontece. Na panorâmica, por conta da movimentação que a angulação horizontal está sempre mudando, e principalmente, isso é mais crítico na região premolar, tá, gente? Então, as faces dos premolares geralmente estão sobrepostas na panorâmica, o que torna a panorâmica um exame não muito adequado para a visualização de cárie nas proximais, principalmente de premolar. Então, geralmente é muito comum vocês pegarem um laudo de panorâmica e lá no final do laudo o radiologista falar: solicita-se radiografias interproximais para avaliação de cáries. Ave Maria, mas tem uma panorâmica, para que o radiologista está pedindo interproximal para ganhar mais dinheiro, para não sei o quê? Não, porque o radiologista sabe do limite da radiografia panorâmica para a observação de cáries proximais. E qual é o melhor exame para observação de cárie proximal do que uma interproximal, que leva até o mesmo nome, olha que maravilha. Então, por isso que a gente atenta para essa situação, certo? Distorção ou ausência de estruturas que estão fora do plano de corte. Falamos sobre o plano de corte, né? Então, olha como os dentes estão bem representados, bonitinhos, mas, vocês conseguem ter alguma ideia de osso occipital esse paciente tem. E a radiação passou pelo occipital. Mas eu não tenho a imagem do occipital na radiografia panorâmica porque ele está bem atrás do plano de corte. Se essa panorâmica fosse de uma criança, de um adulto, mas aqui daria para ver um pouquinho os ossos nasais lá em cima, partindo a partir da glabela. Mas o nasal está muito na frente, então o nasal não dá para observar. Por exemplo, um paciente que tem uma fratura de nariz, do osso nasal. Jamais você vai pedir uma panorâmica para observar, porque ela não demonstra o osso nasal. Então, não vou identificar. A gente vai partir para outras técnicas, que não a panorâmica. A técnica que a gente vai conhecer semana que vem é legal, para ver fratura de ossos nasais, certo? Então, lembrar dessa situação, Então, a panorâmica, ela engloba principalmente a região do arco, da ferradura, da face, dos ossos da frente, certo? Mas quem está muito fora desse plano de corte não tem imagem representada. Bom, olha aqui, a nossa radiografia panorâmica bem realizada, bem posicionada, e a gente vai observar o resultado radiográfico toda vez que a gente receber o exame do paciente. É interessante, vocês notarem, aqui a gente tem os dois lados do paciente representados. Então, no equipamento, no filme ou no sensor, vai vir a indicação dos lados do paciente. É basicamente a mesma coisa que está olhando o meu paciente da periapical, boca completa. Lado direito, lado esquerdo, a gente de frente para o paciente. No equipamento de panorâmica, pode estar a sigla escrita em inglês, tá? Então, R de right, L de left, tá? Ou pode ter right, left escrito mesmo. E se alguns equipamentos já são fabricados no Brasil, muitos deles são, a gente pode ter o D e o E também, tá? Então, atentem para os lados que a gente está observando, certo? Para a gente observar se a radiografia está bem realizada, bem posicionada, é interessante a gente imaginar o plano sagital do meu paciente aqui no meio,
né? E observar se os lados do meu paciente estão proporcionais, certo? Porque em uma situação de padrão anatômico, a gente espera encontrar uma certa proporcionalidade. Não 100%, mas uma certa, né, razão de proporcionalidade entre o lado direito e esquerdo. Então, se a espessura ali do ramo da mandíbula está basicamente a mesma do lado direito e do lado esquerdo, tá? Uma outra coisa que a gente pode observar é identificar os côndilos e observar se eles estão no mesmo nível. Então, tudo isso serve para a gente ver se o paciente não deslocou a cabeça para cima ou para baixo, mesmo com tanto cuidado. Às vezes, a gente tem um pacientezinho mais difícil, né? E a gente tem que observar. Então, o resultado radiográfico, né? Observar se a imagem adequa, né? Está adequada com relação ao bom posicionamento aí da nossa técnica. Como é que a gente vai interpretar esse tipo de imagem? O ideal, né, é que a gente trabalhe em um ambiente escuro, né? Então, é muito comum vocês chegarem numa sala de radiologia e tá tudo escuro, porque o radiologista, né, trabalha melhor assim, tá? Isso facilita a nossa interpretação da imagem, né? Silencioso, isso aí vai de cada um. Tem gente que gosta de estar ouvindo uma musiquinha. O ideal é que não esteja uma balbúrdia, uma confusão acontecendo atrás dele, porque dificulta a concentração. E nosso trabalho é principalmente, né, concentração. Então, qualquer coisa que desfoque muito a atenção do radiologista deve ser evitado. Tem gente que gosta. Eu trabalho com música, mas tem gente que não trabalha com música. Então, vai de cada um também, tá? Bom, a gente vai utilizar, no caso de filmes, certo? Negatoscópio. O que é negatoscópio, professora? Que nome estranho, retado é esse? É essa fonte de luz, certo? Ok, Camila. Pronto, avisado. É essa fonte de luz, certo? Que a gente coloca a nossa radiografia, né, através dela para enxergar os reparos anatômicos. Esse é o modo ideal da gente observar uma radiografia. Lá na clínica a gente tem alguns negatoscópios portáteis, né, pequenininhos, e a gente pode utilizar também máscaras. O que são máscaras? Né? São recortes feitos em papel cartão, cartolina, para que fique do tamanho certinho dos filmes que a gente vai avaliar, né? E assim a gente encaixa a radiografia aqui e veda qualquer interferência da luz. Então, a luz tem que vir apenas através da imagem e não, né, vazando dos lados. Aqui é uma máscara para PAN e aqui é uma máscara para um filme de teleradiografia, por exemplo, tá? Então, a gente pode fazer específica para cada tamanho de filme. Pode fazer para periapical também? Pode fazer para periapical também. Existem, tá? E o negatoscópio, sempre que possível, certo? Ser utilizado. Em alguns locais, tem muito radiologista que faz também com a tela do computador toda branca. A gente pode controlar o nível de brilho da tela e pode fazer também, né? Não é o 100% ideal, mas em algumas situações faz. O que não deve ser feito, e que às vezes é feito, né? É o que a gente chama de janeloscópio, que é pegar a radiografia e levantar-se contra a luz ou contra o sol e observar, certo? Isso prejudica um pouco a avaliação também. O janeloscópio não é indicado, não. Só o negatoscópio mesmo, tá bom? Bom, é muito reparo anatômico. Por quê? Porque a gente tem uma área maior. Então, é interessante cada profissional adotar a sua sistemática de interpretação. Ter a sua própria sequência. Então, cada um trabalha da sua maneira. Tem gente que gosta de começar avaliando os dentes e depois partindo para o osso. Tem gente que já gosta do contrário, né? Começar ali para o seio maxilar, por olhos, por ATM. Então, isso vai de cada profissional. Contanto que você, né, repita a sua sequência de forma, né, sistemática, padrão, para que você não esqueça de nada. Porque como é muito detalhe, é muito reparo anatômico, a gente pode se perder na interpretação de uma imagem grande, certo? Então, cada profissional fazer a sua sequência. Eu tenho a minha sequência, Cíntia deve ter a dela. Então, isso depende muito de cada profissional e é individual, né? Interfere da acurácia de cada um. E aí, tendo dito isto, a gente vai passar para o nosso segundo momento da aula, que é a anatomia, a interpretação dessa magnífica imagem, certo? Então, vamos começar. Temos aqui, ó, um crâniozinho, né, seco. A gente sabe, ó a mandíbula aqui isolada. Olha como a mandíbula é curva. E olha como a gente vê ela planificada, né?
Então, a forma dela, o quê? Distorcida, né? Na radiografia panorâmica. Então, vamos começar identificando essa mandíbula, porque tá fácil, né? Peguei ainda um paciente mais fácil ainda, paciente maravilhoso, né? É dêntulo total, tá? Sem nenhum dentinho aqui, ó, pronto para poder fazer umas PT em cima, PT embaixo, que maravilha. E ó, a mandíbula dele, certo? Com aquela particularidade da mandíbula, né? Aqui parece que eu peguei aquele osso e ó, estiquei ele todo, planifiquei para ser ferro nele. Mas, né, a gente sabe que é o efeito da imagem panorâmica, que o meu paciente não é assim no real. Então, a gente vê toda a mandíbula, o osso ó, por completinho, e é assim que deve ser. Temos que pegar toda a base, região de sínfise, e pegar o côndilo bonitinho também, tá? Ó, que bonitinho. Ih, não, peraí, que a gente vai ver todo mundo aqui, que a gente já conheceu isso aí também, na nossa periapical. Vamos destrinchar mais essa mandíbula. Ó, dei um zoom aqui, dei uma aumentada. Vamos agora ver as partes da minha mandíbula, certo? Então, primeira parte que a gente vai ver, amarelinha, ramo ascendente, ó. A parte vertical, posterior ali da minha mandíbula, ok? Ângulo, fácil também. Então, é quando a mandíbula sai do ramo ascendente para se curvar aqui, né? Ali ainda na nossa parte posterior do rosto. E aí, depois do ângulo da mandíbula, a gente tem o quê? A parte horizontal, que a gente chama de corpo da minha mandíbula, né? Que vai ali alojar as raízes dos dentes, ok? Mais à frente do corpo, já chegando no plano sagital mediano do meu paciente, eu tenho a região que a gente pode chamar de região parasinfisária, do lado da sínfise. E no centro propriamente dito, né, a região alveolar dos dentes anteriores, o nosso mento, né, que a gente pode chamar também radiograficamente de região de sínfise do meu paciente. Lembrando que do outro lado, tudo igual, ok? Então, essas são as partes formadoras aí da minha mandíbula. E mais, que a mandíbula ainda não terminou, certo? Quem é que a gente tem? O nosso côndilo mandibular, lembrando que tem de um lado e tem do outro. Vocês podem encontrar uma nomenclatura mais atual, cabeça da mandíbula. Acho horrível, mas tá aceita também, cabeça da mandíbula, certo? Ou côndilo mandibular. Abaixo do côndilo, a gente tem o pescoço, ou colo do côndilo, certo? Então, é aquela zona estreitada logo abaixo do côndilo, do maior volume do côndilo. À frente desse conjunto, a gente tem essa curvaturazinha que a gente chama de incisura mandibular, certo? E a incisura sobe, formando o nosso querido processo coronoide. Quem lembra do processo coronoide? Em que radiografia periapical o processo coronoide aparece diosado? Quem lembra? Menina, eu não vou botar essa aula no YouTube. Você vai lá no YouTube e dá print da aula. Ó que tecnologia maravilhosa. Eu não tinha isso na minha época não, viu? Na radiografia de molar superior. Perfeita, certo? Então, a gente vê o processo coronoide da mandíbula saindo na radiografia de molares superiores. Naquela ousadia que ele faz, ok? Vamos agora ver mais a fundo algumas estruturas da mandíbula que vocês também já conheceram, ó. Todas, praticamente todas. Ah, não, só essa aqui não. A primeira, forame mandibular. Vocês lembram do forame mentual? Ele eu falei para vocês, né? A abertura aqui mais anterior do canal mandibular. Mas o forame mandibular é a abertura posterior. É onde o canal começa, né? Dentro da minha mandíbula. Então, na imagem da panorâmica, a gente diz que parece como se fosse um formato de um funil, certo? E é essa abertura aqui, ó, que a gente vê na altura do ramo bilateral, na face lingual da minha mandíbula. Então, aí o trigêmeo, o nervo alveolar inferior e as artérias entram por aqui e a partir daqui eles vão por dentro até sair pela frente no forame mentual. Então, ó, é a abertura posterior
do meu canal mandibular, tá? E aí, continua então com o canal bonitinho, que a gente já conheceu também o canal na minha periapical de molar e de premolar. E o canal finalizando no bendito forame mentual, que se o paciente tivesse dentes, poderia estar aqui na região de premolares, certo? Lembrando que os dois lados, ó, tudo aqui acontece dos dois lados também. Linha oblíqua, olha a linha oblíqua aqui, né? Atrás da região de molares, né? Bem subindo, iniciando a subida. Lembram que ela é uma linha ascendente, né? Se o paciente tivesse dente, né? Teria um molarzinho por aqui, ela podia estar cortando a cervical desses molares. Base, a base está tranquilo demais aqui. E a base nessa imagem é importante que ela saia, né? Então, a base bem bonitinha, representada aí, né? Todo o chão aí da minha mandíbula, ó. Base toda aqui. Protuberância mentual. Lembram da protuberância mentual? Na minha periapical, aquela montanhazinha, aquela pirâmide, reforço ósseo na minha região vestibular. Então, bem ali na região de sínfise, protuberância mentual, ok? Fóvea submandibular. Conhecemos a fóvea também. Dos dois lados da mandíbula, né? Superfície lingual, interna. A loja, ó que bonitinha, a glândula sublingual, depende muito, né? Tem paciente que tem uma glândula maior, paciente que tem uma glândula menor. Então, olha o espacinho aqui da fóvea. Olha como tá bonita a fóvea nessa imagem, né? A gente vê que nessa região a gente tem um escurecimentozinho maior. Conseguiram ver? Ó que diferente, né? Então, a gente tem as fóveas aí vistas também. Fóvea submandibular, fossa submandibular, outro termo também que vocês podem encontrar para esses reparos, ok? Vamos dar uma subida agora, vamos para terço médio de face, vamos para maxila, vamos ver tudo que tem aqui em cima. Várias coisas vocês já conhecem, várias. Mas o formato aqui é diferente. Então, a anatomia radiográfica tem que ser estudada a depender de cada radiografia, porque em cada radiografia a gente tem uma anatomia demonstrada, não é que a anatomia é diferente. São João aqui já chegou. É que cada imagem demonstra o paciente com uma angulação diferente, e aí por isso a gente precisa entender, principalmente a panorâmica, certo? Vamos lá, vamos conhecer os nossos reparos superiores aí. Rebordo alveolar da maxila. Então, o contorno de todo o osso alveolar, o nível cervical ali, né, que ele abraça os meus dentes, certo? Esse reparinho vermelho vocês já conhecem, né? Tuberosidade da maxila ou tuber, ó, parte mais posterior ali, atrás do último molarzinho, curva, lembram? Então, depois dessa aula aqui, vocês podem comparar essas imagens com a periapical. Notem, né? Tem algumas coisas que o formato fica bem parecido, tem outras que o formato é bem diferente, tá? Então, façam esse estudo comparativo, que é bem interessante também. Vamos lá. Esse reparo aqui é novo. É, né? Novidade aqui. Fissura ptérigo-palatina ou esfenopalatina. Vocês podem contar com o termo fenda também. Tá? Fissura é mais comum, mas fenda também existe. Então, que reparo é esse, certo? Esse reparo aqui, né, está incrustado entre a maxila, entre o palato, tá? Na região ali do processo pterigoide do osso esfenoide, certo? Então, é uma região de comunicação desses ossos aí da minha face. E é como se fosse uma fenda, uma abertura. Pensa numa porta de caverna, né? Não tem umas cavernas que tem uma porta meio estreita, assim, que o pessoal que vai explorar tem que passar entre uma outra. Eles chamam até, acho que é fenda mesmo, né? Na geografia. Então, é essa região, tá? A gente diz anatomicamente que ele tem um formato de gota invertida. Tem algumas imagens, eu vou mostrar mais pra frente para vocês, que dá para ver que o filme é maior e a gente vê direitinho a gota. Vou mostrar mais à frente para vocês outras imagens, certo? Então, olha aqui a gota invertida. Tem dos dois lados, certo? Dos dois lados, na parte mais superior da minha imagem radiográfica.
Seio maxilar, que maravilha. Olha o tamanho do seio aqui nessa imagem. Bem grandão, radiolúcido, mas por que não tão radiolúcido? Porque tem outros reparos anatômicos atravessando ele aqui. Então, interfere, né, na imagem projetada, mas ele é todo cheio de ar no seu interior. Os outros estão aqui por cima ou por trás dele, certo? E aí a gente tem o formato do nosso seio aqui, bonitinho, cortical do seio, cobrindo ele, tá bom? Fossa nasal bem tranquila de ser observada aqui também, né? Tô delimitando tudo do lado direito, certo? E o lado esquerdo tô deixando sem para vocês compararem. Olha a fossa nasal bonitinha. Daqui a pouco a gente vai destrinchar aqui dentro também da minha fossa nasal. Tá tranquilo aí, gente, a anatomia até então? Massa, vamos andando. Mas repara aqui, vários conhecidos, alguns óbvios e outros novos. Vamos lá. Ó, mostrando o crânio para a gente se localizar. Vamos conhecer contorno de órbita, canal infraorbitário, processo zigomático, ó, já conhecemos. Osso zigomático, o arco, a eminência e a cavidade articulares. Vamos lá. Contorno de órbita, certo? Então, dos nossos olhos, a cavidade orbitária. Depende também do tamanho do filme e do porte do paciente. Às vezes a gente vê mais órbita, né? E em outros pacientes a gente vê menos. Mas geralmente a gente vê o assoalho, a parte mais inferior do meu olho, aqui na parte mais superior do filme, certo? Então, ó, esse reparozinho aqui que eu identifiquei em rosa, tá? Canal infraorbitário. Vocês lembram do canal nasolacrimal, né? Então, aqui é a saída do infraorbitário, perdão, né? A gente tem essa saída lacrimosa também. Olha que bonitinho, não parece um ductozinho, um canalzinho? Lembra da imagem do canudo? Então, é a mesma coisa, só que aqui a gente tem na saída mais superior, mais orbitária dele, né? Lá, quando a gente avaliou a radiografia oclusal, a gente estava vendo uma outra incidência, né? Processo zigomático agora. Processo zigomático a gente via na periapical de molares e premolares superiores. Lembram qual era o formato que eu falei que o processo zigomático tinha nessas imagens de periapical e de premolar, perdão, e de molar? Qual que era o formato do processo zigomático? Alguém lembra? Morcego? Não. Não. De U, certo? U ou C. E aqui, olha que interessante o meu processo zigomático. Essa é a parte que a gente diz que parecia um U ou um C, certo? Mas ele, na verdade, ele sobe. Então, aqui na minha radiografia panorâmica, a gente pode dizer que ele parece um anzol de pesca, né? Então, a gente tem aí o meu processo zigomático. Olha o outro lado, ó, para vocês compararem aqui. Radiopaco, subindo, tá? E depois do U para trás, para distal, a gente vem quem? O osso zigomático. Então, o corpo desse osso, certo? Bom, mais para trás ainda, e aí a gente não via mais na periapical de molares, a gente tem o arco zigomático, né? Então, chegando perto do ouvido do meu paciente já, uma parte fina, por isso que a gente chama de arco, certo? A gente tem essa partezinha do osso zigomático. É uma das partes mais friáveis, né? É o que gosta muito de quebrar, principalmente nas agressões aí físicas. Ou acidente de moto também. Acidente de moto gosta de dar uma quebrada aí de arco zigomático também, certo? Então, a gente tem posterior ao osso a parte do arco zigomático, certo? Depois do arco, vocês veem que tem uma descidinha aqui, né? Um triângulozinho voltado para baixo. Isso a gente chama de eminência, ou também alguns livros podem chamar de tubérculo articular, tá? É muito importante essa eminência no momento de movimentação do meu côndilo. É até ela que o meu côndilo deve ir em uma condição fisiológica. Então, o movimento deve ser limitado, né,
pela eminência articular, até o topo da minha eminência, certo? Em casos fisiológicos, né? Não tratando das disfunções articulares. E, né, uma outra estrutura muito importante quando a gente fala de movimentação é a cavidade articular. Então, essa cavidade, bem como a eminência, fazem parte já do osso temporal. O osso zigomático já se fusionando, né, se unindo com o osso temporal. Ó, nossos ossos das têmporas, né? Quando a gente está com dor de cabeça, bota os dedos assim na frente do ouvido. A gente tem aí a região de cavidade articular. Qual a função da cavidade? Alojar o meu côndilo no repouso. Então, de boca fechada ou em posição de repouso, cavidade articular é onde o meu côndilo mora, fica alojado, ok? Vamos passando. Região palatina agora. Bom, vocês sabem que a gente tem o teto da boca, né? Os ossos palatinos, lado direito, lado esquerdo, né? Formando o nosso palato duro. E também forma o assoalho da minha fossa nasal. Então, toda essa parte do meu céu da boca. Mas a gente tem a parte do palato mole, que não é constituída de osso e que está lá, né, mais posterior, chegando na nossa orofaringe, certo? Então, o palato mole tem uma imagem interessante, uma discreta sombra, né, ao final do meu palato duro. E é essa sombrinha aqui que eu pintei de roxo. Essa sombrinha, a imagem dela cai por cima do ramo ascendente da minha mandíbula, muitas vezes também do processo coronoide, do tuber. Então, olha a sobreposição, né, das estruturas que a gente tem, essa característica tão marcante. E olha que na panorâmica tira, mas ainda assim existe sobreposição, certo? Olha o outro lado aqui para a gente ver também que bonitinha a sombra. É tecido mole, então por isso é uma sombra, é discreta a radiopacidade, tá? Então, temos aí o meu palato mole. E o palato duro à frente do palato mole, né? Uma imagem um pouco mais forte, ó, radiopaca, ok? Região nasal aqui, vocês deitam e enrolam, porque tá bem bonita, bem tranquila também da gente avaliar, tá? Fossa nasal, ó, fossa nasal lado direito, fossa nasal lado esquerdo, né? Bonito, ó, abertura piriforme. Septo tranquilo também, lembrando que a gente tem o septo ósseo na parte posterior, vômer, lâmina perpendicular do etmoide, né? Esfenoide, perdão, e na parte anterior, a cartilagem nasal, ok? Concha nasal, lembram? A gente via concha, né? Os cornetos dos dois lados também dava para ver um pouquinho. Ó, eles aqui, ó, bonitinho, né? Dos dois lados da minha fossa nasal. E, né? Vocês lembram que na periapical de incisivos centrais a gente via a pontinha do nariz, né? Em alguns pacientes a gente vê a sombra do ápice nasal. Então, aqui na panorâmica, se a gente forçar um pouquinho aí o olho, né? A gente também vê. Só que aqui a gente vê o nariz bonitinho, ó, as narinas, a ponta do ápice nasal e a narina do outro lado, ok? Bem bonitinho aí o narizinho dele. Ampliei aqui a imagem para a gente ver detalhes da região de incisivos ali, detalhes que a gente também já conhece. Lembra de sutura? Sutura entre as maxilas, fina linha radiolúcida. Então, aqui a gente tem a minha sutura, certo? Tá aqui representada, aqui é a sutura palatina, aqui é a intermaxilar. Forame de Ken, do canal incisivo, bonitinho, ó, ele aqui, ó. Mesma imagem que a gente usou lá na periapical. E espinha nasal anterior, lembram dela, né? Também na região de incisivos centrais. E aqui, a imagem é bem parecida, desses três reparos com o que a gente tem na periapical. Bem parecida, né? Só perde o nível de detalhe. Vocês já repararam que a panorâmica ela é um pouquinho mais esfumaçada, né? A panorâmica, alguns reparos ousados, né? Entram aí também em contato. Não sei se vocês já tinham reparado nas outras imagens, né?
Então, muitas vezes a gente consegue observar as vértebras do meu paciente, né? As vértebras mais cervicais, atlas e axis, né? C1 e C2, as duas primeiras vértebras. Dá para descer um pouquinho, dá para ver a terceira, às vezes dá para ver a quarta, mas C1 e C2 geralmente a gente vê também, certo? Então, olha que coisa meio louca. Eu tenho só uma coluna, né? Fato. Mas eu vejo as vértebras dos dois lados. Como se eu tivesse pego o fundo da cabeça do meu paciente, tivesse feito uma incisão e esticado, cortado ao meio. Então, é a pegadinha da radiografia panorâmica. Nem sempre o que você está enxergando é exatamente igual que você vai ter no correspondente em vivo. Então, o paciente não tem duas colunas, o paciente só tem uma. Mas o modo como essa técnica é realizada, a física da movimentação dessa técnica, faz com que a imagem represente coluna dos dois lados, o que não é real. Então, presta atenção, certo? Coluna de um lado, ó, coluna do outro, ali em amarelinho. E vocês notaram que aqui no meio tem uma coisa meio, né, curvadinha também, radiopaca? Também é coluna do meu paciente, mas principalmente quando o paciente está com mau posicionamento, está corcunda, essa coluna aparece nessa região central. Então, com um paciente bem posicionado, o que a gente pode ver é essa coluna lateralizada. Mas um paciente corcunda, além da coluna do lado, vai aparecer uma forte sombra radiopaca no centro. E isso, em pacientes que têm dentes para serem avaliados, dificulta ainda mais a nossa interpretação radiográfica. Então, o posicionamento do paciente é muito imperativo para o sucesso dessa técnica. Outros reparos, haja reparo, hein? Mais reparos anatômicos aqui que a gente ainda não tinha conhecido, certo? A gente tem o processo estiloide, tá? Atrás ali da parte temporal, né? Processo mastoide do meu osso temporal. Então, é esse prolongamento de osso que a gente vai ver. Algumas vezes se projeta sobre o ramo ascendente da mandíbula, sim, e algumas vezes fica atrás dele, certo? Então, processo estiloide. Muito interessante a gente observar, tá? A posição, o alongamento desse processo, existem algumas síndromes associadas a essa condição e a radiografia panorâmica auxilia bastante o profissional nessa identificação, tá? Se a radiografia estiver mal posicionada, pode solicitar que seja refeito? Pode não, deve. A imagem precisa estar bem posicionada. Então, pode entrar em contato com a clínica e falar, olha, o posicionamento do paciente não está satisfatório. Eu preciso que chame o paciente e repita. Faço bastante isso, né? Quando é necessário, eu solicito que repita sim o exame, com certeza, tá? Então, processo estiloide ali em verdinho. Lóbulo da orelha, o que é o lóbulo da orelha? Essa parte que se bota os brincos, certo? Essa parte mais inferior aqui, é só tecido mole. Então, é uma sombrinha bem discreta, tá? Fica geralmente sobreposta ao processo estiloide. Nem toda imagem a gente vê essa sombrinha, depende muito dos fatores de energéticos, tá? Meato acústico externo. O que é o meato acústico externo? A entrada do nosso ouvido, né? O nosso buraquinho ali que enfia o cotonete, tá? Então, a gente não deve enfiar, né? Mas se a gente enfia, que a gente faz errado, né? Meato acústico externo. Então, é a abertura maior, é a abertura de entrada mesmo do canal auditivo do nosso paciente, tá? Então, é um buraco, né? É um meato, é um buraco, é um orifíciozinho oval ou circular, radiolúcido. Do outro lado, ó. Olha ele aqui também, ok? Osso ióide. Alguém já ouviu falar do ióide? Alguém tá lembrado do meu querido ióide? Lembram lá na aula de anatomia? Desse ossinho? Esse é um ossinho esquecido, muitas vezes, né? Tadinho. Deixa eu falar uma coisa interessante. Rapidinho, deixa eu voltar. Processo estiloide, estão vendo aqui? Bonitinho, verdinho, pá e tal. Olha o processo estiloide nesse paciente aqui. Alongado e bem calcificado. Tá? Situação aí para ser tomada nota, tá? Lá em diagnóstico vocês vão debater essa situação aí. Tem uma síndrome bem interessante ligada com
essa condição aí do processo estiloide alongado e calcificado, certo? Mas voltando aqui ao ióide. Então, o ióide, ele é um osso que ele tem uma inserção, se liga ao esqueleto apendicular, né, a coluna do meu paciente, através de ligamentos. Então, ele não se articula diretamente com nenhum outro osso, ele fica de forma suspensa. Então, muitas vezes, quando a gente vê um crânio lá mesmo, um esqueleto completo, lá mesmo na faculdade, tem um esqueleto completo e eu acho que está faltando diabo do ióide. O que eu estou me lembrando, né, que os meninos do tecnólogo chamam até ele de Zezinho. Zezinho tá faltando um ióide lá no Zezinho de plástico, certo? Agora tem um outro que tem o ióide preso assim com os grampinhos, tá? Bom, e esse ióide, então, ele corre ali abaixo da minha mandíbula, certo? Osso ióide, eu estou usando no singular. Mas olhem que loucura. Esse aqui é o ióide, visto dos dois lados da minha radiografia panorâmica, né? Então, com o ióide, acontece um fenômeno parecido com o que acontece na coluna. É um osso único e a gente vê uma imagem duplicada. Vários reparos anatômicos, né? Tem a sua morfologia, né? Ou a sua quantidade, nesse caso, duplicados, dobrados na radiografia panorâmica. E a gente precisa estar atento a isso. Eu posso falar na pegadinha. Os ossos ióides. Os ossos ióides? Não. A gente só tem um osso ióide, tá? Visto 2 vezes na panorâmica. Eu só tenho uma coluna, mas ela pode ser vista 2 vezes na panorâmica. Então, atentem, por favor, para essa situação. Aqui, ó, ossificação do ligamento que eu tinha falado, né? Então, calcificação aí bem forte, ok? Outro reparo bonitinho, semana que vem a gente também vai ver ele de outra forma, bem bonitinho também. Espaço aéreo, naso, nariz, oro, né? Parte oral e faringe, né? Então, descendo ali pela garganta do meu paciente. Faringe, oral, nasal. Ar passando, né? Porque eu preciso respirar e aqui eu preciso comer, né? Então, dos dois lados, essa sombra forte, radiolúcida, se projeta. Ó, aqui, quem lembra o nome dessa sombrinha clara aqui, no fundo do meu palato duro? Quem lembra? Aqui ela também aparece, ó. Dos dois lados. Alguém lembra o nome dessa sombrinha? Ó, olha ela aqui. Separando o fundo da cavidade nasal da cavidade oral. Como é o nome, minha gente, disso aqui? A gente viu na estante. Oba! Palato mole. Seio tá aqui em cima. Seio nem tá dando pra ver nessa, porque essa aqui tá no centro. Seio tá pro lado. Aqui é a fossa nasal. Seio tá pra trás. Certo? Palato mole. Vamos lá. Tecidos moles. Algumas vezes a gente vê uma sombrinha de tecido mole, principalmente às vezes paciente mais velho que tem esses sulcozinhos mais evidentes, certo? Então depende muito do paciente. A gente pode ver sulcos marcados do tecido. Olha a sombra do nariz de novo visto aqui, tá? Então vermelhinho aqui. Lembram da fissura esfenopalatina? Ó ela aqui, a gotinha. Eu disse para vocês que ia mostrar ela em formato de gotinha em outra radiografia, né? Esse paciente aqui, essa paciente tem um porte menor, então o filme subiu um pouquinho mais. A gente viu até o topo da gotinha aqui também. Ok, minha gente? Eu vou deixar 2 referências bem legais para vocês estudarem. Não só esse assunto, mas todos os outros que a gente vem abordando aqui. 2 livros bem legais, certo? E também uma dica de aplicativo, o Rádio X Study. Ele está disponível apenas para quem tem sistema Android, tá? Mas tem toda a parte de anatomia, tanto intra quanto extra, tem patologia, tem a parte de alterações dentárias também, tem quiz, então é bem bacana quem puder baixar, né? Já ajuda bastante aí nos estudos, certo? Então, até a próxima aula.